Seja bem-vindo ao Devocional 2024. Um prazer receber você aqui neste propósito que estamos de Gênesis a Apocalipse. Aproveite os conteúdos que trazemos aqui, tanto nesta rede social como no nosso Story e também no nosso canal no YouTube. André Cagil Oficial, para beneficiar seu corpo, sua alma e o seu espírito de uma forma saudável. Hoje estamos abordando e meditando em números 28, 29 e 30. O que me chamou a atenção destes capítulos, e eu quero pontuar aqui para você, foi: hoje, quantas ofertas existem? O significado de se afligir e ordem, disciplina e respeito. No capítulo 28, nós vemos Deus falando sobre o aroma que chega até as suas narinas. O que seria esse aroma? As fumaças que subiam das ofertas, dos sacrifícios, do incensário. Estas fumaças, quando subiam se dirigindo aos céus, significava que Deus estava aceitando e se agradando daquilo que estava sendo oferecido. Hoje, esse aroma suave, aroma agradável a Deus é um coração sincero, puro. É uma vida diante dele, buscando agradá-lo, se submetendo aos seus ensinamentos. Então ele, com certeza, recebe isso de cada um de nós como aroma agradável. No versículo 31, ele finaliza esse capítulo falando sobre a oferta sem defeito. Ele diz: oferecê-lo-eis além do holocausto contínuo. O holocausto era um sacrifício que virava cinzas, totalmente entregue, e da sua oferta de manjares e das suas libações. Ele diz: ser-vos-ão eles sem defeito. Quais são as ofertas que hoje, no ano que estamos vivendo, depois do Antigo Testamento e do Novo Testamento terem sido escritos e a Bíblia Sagrada ter sido completada? Quais são as ofertas que hoje em dia elas existem? A primeira é a oferta do nosso Senhor Jesus, que fez com que todas essas ofertas que foram instituídas na ocasião por Deus a Moisés e aos filhos de Israel, porque eles estavam aprendendo a cultuar a Deus, foram todas elas unificadas no sacrifício do Senhor Jesus, que foi perfeito. Ele esteve no corpo humano, no corpo de um homem, e não pecou como homem, e ofereceu a sua vida em favor da nossa. Ele foi o holocausto, ele foi a libação, ele foi a oferta de manjares, ele foi a oferta pela culpa, ele tornou-se todas as ofertas. E após a oferta do Senhor Jesus, a nossa, que é a nossa vida. Quando decidimos viver uma vida agradável a Deus no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, então a nossa vida, ela está como oferta rendida a Deus, entregue a Deus. É esta oferta sem defeito
que Jesus fez por nós e que nós agora fazemos a Ele. Que eu, você, cada um de nós, sejamos esta oferta sem defeito, ou seja, sincera, pura, verdadeira, de corpo, alma e espírito ao nosso Deus. No capítulo 29, no versículo 1, ele fala sobre uma santa convocação. Quero ler para você. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Você precisa entender qual era o significado da palavra convocação. Atrás da palavra convocação está um verbo hebraico que significa proclamar e convidar. Por isso que fala sobre a trombeta. Porque no toque da trombeta havia uma proclamação e um convite, que era a convocação. Então, naquele momento em que era declarada a santa convocação, e ele diz que nenhuma obra servil fariam, nenhuma obra seria feita, absolutamente nenhuma seria apresentada para si, mas somente para Deus, era porque Deus queria que todos estivessem concentrados em seu propósito. Então, ele estava nessa santa convocação, proclamando e convidando. No versículo 7, ele fala sobre afligir a si mesmo, dizendo: no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis. O significado da palavra afligir é se privar de comida, ou seja, jejuar. Era um jejum em um sinal de tristeza pelos seus pecados. Para você ter uma ideia, esse dia conhecido como o dia da expiação, no calendário naquela ocasião, era o dia mais santo do ano. As outras festas haviam comemorações, danças, banquetes, mas nesta ocasião não. Por quê? Porque era para se lembrar, era para ter em memória os pecados que outrora haviam afastado o povo de Deus e lembrar o que Deus havia feito por eles em meio aos seus pecados. Então, essa era a razão de, nesta ocasião, eles realizarem este jejum, que era uma forma de se afligir. No capítulo 30, no versículo 2, ele ensina e fala sobre voto. O voto era uma promessa, aliás, ele fala sobre voto e fala também, além do voto, de juramento. O voto era uma promessa de fazer algo para Deus. E o juramento era a promessa de abster-se de algo. Então, para você entender e aprender esses dois pontos. Hoje, o nosso sacrifício é o nosso corpo oferecido a Deus todos os dias, vivendo para Deus, como diz Romanos 12, 1 e 1 Coríntios 6, 20. A demonstração de amor para com Deus não deve ser um hábito esporádico, mas um estilo de vida. Esse é o voto e o juramento que Deus espera de cada um de nós. E para terminar, no versículo 3 ao 16 do capítulo 30, nós vemos Deus falando e ensinando e orientando para que houvesse ordem, disciplina dentro dos lares, que as filhas só poderiam fazer votos se houvesse
autorização, a confirmação dos seus respectivos pais. Claro, porque elas viviam debaixo de suas tutelas. E por essa razão, haveria a necessidade delas terem o respeito para com os seus pais. O mesmo as esposas para com os seus respectivos maridos. Por eles serem o cabeça e elas o corpo, então havia essa consciência de que, por eles serem um só corpo, tinha que haver, da parte de suas respectivas esposas, o comum acordo, a concordância em votos e juramentos que eram feitos. Isso expressa que havia, da parte de Deus, a orientação e ensinamento para que nas famílias existisse ordem, disciplina e respeito. Se essa mensagem ajudou você, transmita para o maior número de pessoas que você conhece. É só você enviar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aos seus contatos. Você é especial para Deus. Amanhã estaremos de volta com o Devocional 2024.